Louvamos a Deus por essa manhã, e eu quero também parabenizar a todos os pais que hoje têm a oportunidade de estar com seus filhos, de poder vivenciar esse dia. Como bem dito aqui, a gente apenas quer ver como comercial também, porém é muito bom quando podemos, em determinado momento do ano, pararmos e refletirmos um pouco mais sobre paternidade, como fazemos no segundo domingo de maio, onde refletimos sobre maternidade. Eu tive o privilégio desse ano estar ministrando no Dia das Mães, a falar com as mulheres, com as mães, e compartilhar da alegria de poder gerar filhos, da alegria de poder não às vezes gerar no ventre, mas gerar no coração. E é muito bom tudo isso. A Maria Luísa, ela completa 6 meses essa semana agora, amanhã, segunda-feira, e faltam 3 meses aí para as coisas começarem a ficar mais intensas, né? E tem sido uma bênção, irmãos. Amanhã nós temos mais um exame, chamada morfológica. Todos os exames têm dado muita tranquilidade, muita saúde. A gestação tem sido muito tranquila, e as experiências também. Até há 3 dias atrás, a Ágata acordava pela madrugada para mamar. Então, às vezes de 1 a 2 vezes pela madrugada, entre 2, 4, 6, ela estava sempre acordando para mamar, e era às vezes cansativo tudo isso. E há 3 dias agora a Ágata resolveu dormir direto, assim. Ela está dormindo às 10, acordando às 7, tem sido assim, acordando não, mamando às 7, tem sido uma bênção. Para Juliana nem tanto, porque a bebê começou a mexer de madrugada. Então ela acorda muito de madrugada. Às vezes eu desperto assim, eu digo: o que houve? Está com insônia? Ela não, falou que ela está mexendo muito. Então esses 3 dias aí elas trocaram, resolveram revezar agora e passar o compromisso para outra. E irmãos, Deus é perfeito em fazer como Ele quer, do jeito que quer, e a gente apenas como servo dEle queremos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Não pretendo não me estender muito, para que você possa ainda usufruir, quem sabe, de uma aula ou de um dia como esse, com a sua família, com o seu pai. Eu queria muito que meu pai estivesse aqui, eu tentei, mas onde ele mora a coisa está séria lá, em relação ao momento do Rio de Janeiro, e a minha irmã achou mais prudente meu pai não sair hoje. Nós estaremos juntos hoje, mas Deus sabe de todas as coisas e vai continuar cuidando deles. Mateus capítulo de número 1, verso de número 16. Mateus capítulo de número 1, verso de número 16. Diz assim o texto bíblico: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Vou repetir: E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém. Senhor, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo possa nos inspirar esta manhã e falar ao nosso coração. Assim, te damos graças por tudo, no nome e por amor de Jesus. Amém. É impressionante ao relatarmos quanto à história de Jesus, que a proeminência fica toda com Maria. É interessante pensarmos assim. Todas as vezes que falamos da história de Jesus, o foco maior sempre é de uma mãe, claro, que amou o seu filho, de uma mãe a qual compreendeu o chamado de Deus na vida do seu filho, a uma mãe que pôde desfrutar de uma bênção como gerar o Filho de Deus, Jesus Cristo. É claro e nítido isso, mas eu tento pensar quanto à história, porque eu não sei se isso tem a ver com um contexto histórico, a partir do século IV, quando tem uma visão maior de Maria, quando Alexandre de Alexandria, o bispo de Alexandria, ele vai chamar de Maria como mãe de Deus, ainda que a princípio no século IV ele não tenha a visão da chamada mariolatria, com a visão de uma adoração a Maria, mas sim em tentar ratificar a divindade de Cristo, chamando Maria de mãe de Deus. Mas a partir do século XI, quando começa a pensar e refletir, onde eles começam
a trabalhar a visão de popularizar a veneração a Maria. Não sei se por causa disso ou por conta disso, a imagem, a pessoa do pai, a pessoa de José, ela fica meio que obscurecida, meio que apagada, como se tivesse escondida em meio a uma nuvem, mas ele está lá. Dentro desse contexto todo, como eu falei, eu tive o privilégio de falar aqui no Dia das Mães, e eu abordei a mãe chamada Maria, e hoje eu tenho a oportunidade de falar sobre um pai, e eu queria muito compartilhar com os irmãos sobre um pai chamado José. E o título a qual a gente está trabalhando essa manhã, chamando Pai para toda a Vida, eu queria apenas pensar algumas coisas e tentar entender, e não sei se tem a ver com a história, ou se também foi uma virtude de José. Eu não sei se foi uma virtude de José ter um filho que alcançou alguns degraus da história e marca até hoje a nossa vida, e ele não aparece, ele está nos bastidores, mas a importância dele é muito grande. Pai para toda a vida. Pai para toda a vida é aquele que torna possível a vocação do seu filho. É aquele que torna possível a vocação do seu filho. Irmãos, José é crucial na vida de Jesus. Mas por quê, pastor? Ele torna possível a vocação na vida de Jesus. Sabe por quê? Jesus é, por definição, a raiz de Jessé, o filho de Davi. Jesus é, por definição, a raiz de Jessé, o filho de Davi. A gente pode ir lá em Apocalipse, capítulo de número 5, a partir do verso 1, vai dizer que João, na ilha de Patmos, quando está tendo aquela visão, e ele vê Deus sentado num trono, ou ele diz, eu vi sentado no trono com um rolo na mão, e ele tinha 7 selos, que não poderia ser quebrado, e o anjo diz, não há na terra, nem debaixo da terra, alguém que possa abrir e quebrar esse selo. João começa a chorar e começa a se entristecer, até que no verso 5, ele tem uma expressão de um ancião a dizer para ele, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os selos. Glória a Deus por isso. Só que tem um porém. Maria era da tribo de Levi. E quem era da tribo de Judá? José. Maria era da tribo de Levi. E José era da tribo de Judá. E aí me faz pensar aqui e pensar o seguinte: José não foi escolhido por ser noivo de Maria, mas Maria que foi escolhida por ser noiva de José. Às vezes damos tanta ênfase e pensamos muito sobre isso, mas aí é nesses detalhes que nós percebemos a importância da vocação de um filho através da vida do seu pai. A importância da vocação de um filho através da vida do seu pai. Deixa eu lhe fazer uma pergunta essa manhã: qual é a vocação do seu filho? Qual é a vocação do seu filho? De repente ele ainda é pequeno, mas quem sabe aqueles que já têm filhos grandes aqui, adolescentes, jovens, ou já mais maduros. Qual é a vocação do seu filho? Será que em algum momento nós cooperamos para a vocação do nosso filho? Quando eu falo de cooperar com a vocação do seu filho, eu não estou dizendo de você tentar definir algo que o seu filho vai ser. Eu já tenho mais ou menos isso em mente, mas se vai ser outra história. Se você perguntar, eu já sei a profissão dos meus filhos, já sei até os talentos que eles vão ter, irmãos. São coisas que eu penso, mas não significa que eu vou impor isso na vida deles. Como também eu não vou me ausentar de poder orientá-los, de poder caminhar com eles. Quando eu falo desse contexto aqui, tentando compreender que José era a 13ª geração e a próxima deveria ser a do Messias. É aí que você compreende o versículo de número 17 do capítulo de número 1. E aí que você compreende quando diz assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. Desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ou seja, a próxima geração deveria ser a geração do Messias. E isso só veio através de um homem que resolveu adotar uma criança. Parece meio estranho, irmãos,
E para a gente não é muito comum você virar e falar que Jesus tem um pai. Claro que nós vamos automaticamente pensar em Deus, mas eu estou falando de um homem humano chamado José. Da importância desse homem. Um pai para toda a vida é aquele a quem Deus pode contar. Um pai para toda a vida é aquele a quem Deus pode contar. Certa vez eu reproduzo o que eu ouvi certa vez de um pastor. Ele disse: a Moisés Deus confiou o seu povo, a Davi Deus confiou o seu reino, a Isaías Deus confiou a sua palavra, mas a José Deus confiou o seu filho. Você já parou para pensar nisso? A confiança de Deus na vida desse homem era do seu filho. E José não criou o filho para ele, criou para Deus. Pastor, isso é questão de José, o contexto histórico de José. Vamos lá, Salmo 127, verso 3 diz assim: os filhos são herança, uma recompensa que ele dá. Se você tem filhos hoje, se você hoje pode desfrutar como um pai, eu quero dizer algo para você essa manhã. É porque Deus confiou algo valoroso a você. E herança, ela serve para ser valorizada e multiplicada. Porque quando ela é mal utilizada, ela vira uma desgraça para a vida de muita gente, ao ponto de perder tudo. Tem muita gente que não compreende, e aí que a gente começa a entender, irmãos. Eu, como um pastor de jovens, eu tenho começado a entender um pouco mais de muito que a gente está vivendo como reflexo da nossa sociedade. Como reflexo da nossa sociedade. Pastor Meise falou aqui na segunda-feira, no encontro de homens aqui, que foi abençoador demais, edificante demais. E ele compartilhou de tudo que nós estamos vivendo, a ausência de pais. De pais. Crianças que estão crescendo sem ter alguém que ela possa olhar como referência. Crianças que estão crescendo com pais às vezes distantes, sem ter a figura paterna, sem ter o exemplo na sua vida. Quando eu falo de uma herança, ela serve para ser valorizada. É que a gente tem que pensar o seguinte: faça do seu filho alguém melhor do que você. Irmãos, faça do seu filho alguém melhor do que você. Sabe por quê? Há muitas pessoas traumatizadas com o lado paterno, é porque não sabe lidar com aquilo que Deus lhe deu, a herança que é um filho. E é um peso mesmo, é uma grande responsabilidade. Não é apenas colocar no mundo, não é apenas dizer ou ouvir: eu não pedi para nascer. Não é apenas isso, é se responsabilizar, ao ponto de que José entendeu isso. Você pode acompanhar comigo do 18 a 25, do verso 1, que diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria sua mãe desposada com José, antes que se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhes apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito na parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Verso 24: e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Pai para toda a vida é aquele a quem Deus pode contar. Sabe por que Deus lhe permitiu gerar filhos? Porque Ele conta com você na criação dos filhos a qual Ele te deu. Deus conta com você nessa caminhada. Seu filho não é acidente.
seu filho não é acidente. Ah, por quê, pastor? Naquele dia eu não me preservei. Seu filho não é acidente, porque o único que pode dar vida é Deus. Ele nos faz participar em gerar essa vida. Deus conta com você. Se nós homens compreendêssemos o quanto Deus conta conosco, nós seríamos os melhores sacerdotes do nosso lar. Eu quando pensava e refletia sobre isso, eu pensei comigo mesmo. Se eu entendesse melhor o quanto Deus conta comigo, de repente eu seria um pouco melhor como sacerdote do meu lar, como sacerdote dos meus filhos. E assim almejo caminhar naquilo que penso. Pai para toda a vida é aquele que tem sensibilidade de ouvir a Deus e obedecê-lo. Irmãos, é muito bonito. Às vezes eu penso que às vezes nós lemos algumas coisas na Bíblia e é meio que romântico, né? Perdão. Fica meio que romantizado. Fica meio que muito romântico. Nós pensarmos e olharmos que história linda. José vai viver toda essa experiência. Irmãos, é porque a gente já tem aquilo apresentado até nós. A gente já conhece, já cresci, eu pelo menos cresci ouvindo o texto bíblico. Eu já cresci, mas eu tento me imaginar no lugar desse homem. Eu tento me imaginar no lugar desse homem ao encontrar com a sua noiva, a qual ele não tinha se relacionado com ela sexualmente. Ela conta para ele, estou grávida. Como assim? Eu estava com expectativa de casar com você e agora você vai dizer para mim que está grávida. E é interessante o texto dizer e relatar que ele diz assim: então José, seu marido, como era justo, não queria infamar, porque por lei, se ele declara e diz, eu não tive relação com ela, ela me traiu antes mesmo de nós nos casarmos, Maria seria apedrejada. Só que José, preocupado com isso, ele diz, e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. O que ele fez? Eu vou trazer a culpa para mim, vou fugir, porque se eu fugir, Maria não será apedrejada, porque vão dizer, está vendo lá, engravidou a menina, e agora, como um covarde, fugiu. Era isso que José pensava em fazer. Um pai para toda a vida é aquele que tem a sensibilidade de ouvir Deus e obedecê-lo. Porém, Deus em sonhos fala com José e fala, o que está no ventre dela é do Espírito Santo. É aí que eu entro, irmãos, na sensibilidade de ouvir a voz de Deus e obedecer. A você que é pai, eu lhe faço uma pergunta esta manhã: será que você tem se colocado à disposição de ouvir Deus? Porque Deus quer compartilhar algumas coisas para você sobre a sua família. Deus quer compartilhar com você e para você algumas coisas sobre seus filhos. Deus quer compartilhar com você e para você algumas coisas sobre o seu casamento. Mas será que você está sensível para ouvir aquilo que Deus quer falar? Não só esse ponto, irmãos, de ouvir, mas de obedecer. O texto vai dizer que Mateus de 1 a 20 a 24, Mateus 2 de 13 a 14, 19 a 20 e 22, era todas as vezes que Deus falava com José, e José não apenas questionava, mas ele obedecia, ele fazia aquilo que era correto diante de Deus. Ser um pai para toda a vida é ter a sensibilidade de ouvir Deus. Eu lembro, eu uso até isso como ilustração. Certa vez a Fernanda Brum, a cantora, ela compartilhava sobre seu pai, que é um pastor, e eu lembro que ela falou uma vez que as pessoas nas redondezas comentavam muito sobre ele, mas comentavam assim: poxa, o pessoal engana muito aquele pastor, né? Por quê? Porque de vez em quando bate uma galera lá na igreja, e acontece muito isso, a gente que vive aqui sabe, pedir muito Deus discernimento para saber o que é verdade e o que é mentira. Mas de vez em quando bate uma galera lá e vai pedir para o pastor cesta básica. Mas tem uma galerinha aí que vai lá e pega a cesta básica e troca no bar.
O dono do bar pega a cesta básica e troca por bebida com aquela pessoa. E aí os filhos resolveram fazer uma reunião, chamaram o pai para conversar. Ele tem alguns filhos, e aí sentaram e disseram: pai, a gente está preocupado com o senhor. Por quê? Porque o pessoal está dizendo que o senhor está sendo enganado. E começaram a falar muita coisa para ele, ele ficou quieto ouvindo. Chegou um determinado momento que eles falaram: diz alguma coisa, pai. Ele disse: quem sabe isso pode ser verdade ou não, mas de uma coisa eu tenho certeza: vocês podem de repente sempre ouvir que seu pai está sendo enganado por alguém, mas você nunca ouvirá que seu pai está enganando alguém. Você nunca ouvirá que seu pai está enganando alguém. Ter sensibilidade de Deus, ouvir a voz de Deus, é algo que eu creio que é uma virtude de um verdadeiro pai. É uma virtude de um verdadeiro pai em ser referência para os seus filhos. Em ser referência para os seus filhos. Eu acho muito bonito, irmãos. Eu acho muito bonito. Claro que não é regra, mas quando alguém pergunta: como você vai ser quando crescer? E o menino não diz o Neymar, ele diz: eu quero ser igual ao meu pai. Eu acho muito bonito quando uma menina diz que não quer ser como uma atriz de televisão, uma cantora. Ela diz: eu quero ser igual a minha mãe. É muito bom quando temos essa referência. No nosso tempo atual, na nossa geração, o que falta em meio à sociedade são referências. As nossas referências estão se limitando a um par de chuteiras. A nossa referência estão se limitando a uma dançarina sensual. As nossas referências estão mudando, porque deveriam ser dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Mas são tantas e tantas coisas que estão sendo influenciados, e acontece a todo tempo. Um pai para toda a vida é aquele que compartilha com Deus o futuro do filho. Capítulo de número 2, a partir do verso 19, diz que agora tem uma referência para ele. Diz assim, olha só, o verso 19: eles tinham fugido, mas agora no verso 19 vão dizer assim: morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já está morto os que procuram a morte do menino. O que ele faz? Ele volta, e ele está voltando para Israel. Ele está voltando para Israel, porém, no verso 21 diz assim: então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Só que no meio do caminho ele começa a ouvir uns burburinhos. Lê o texto. O texto vai dizer que ele começa a ouvir quem está reinando agora. É Arquelau. Herodes divide o reino em três. Ele deixa Judá com Arquelau, deixa Galileia com seu filho Antipas e deixa a região do norte, a Transjordânia, com Filipe. Mas ele está indo para a principal, para Judá, aonde ele era de lá. E de repente no meio do caminho ele ouve uma história, no meio do caminho, e eu fico imaginando, e eu posso conjecturar, porque eu não vou ferir princípios bíblicos com isso. Eu fico imaginando no meio do caminho ele perguntando para alguém: quem está reinando agora é Arquelau, é ele mesmo. E como é que ele é como rei? Pior do que o pai. A história diz que esse homem era um homem sanguinário, pior do que o pai. Pegou 30.000 pessoas de destaque no reinado e mandou matar todo mundo. Ele é pior do que o pai. Irmãos, olha o texto, diz que ele teve medo. Olha, o verso 19, Deus manda ele voltar. E ele deveria dizer o seguinte: não, eu vou obedecer, mas o texto vai dizer que ele teve medo. E nesse teve medo, o texto mais uma vez relata algo. E diz que, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos, por divina revelação, foi às partes da Galileia. E é nesse ponto aqui que eu digo que eu posso conjecturar. Eu fico imaginando José indo falar com Deus. Porque a partir do momento que Deus manda ele voltar, e ele está voltando, ouve falar de Arquelau. Eu fico imaginando ele dizendo: Senhor, eu preciso conversar. Precisamos conversar. Vamos conversar, meu filho. Quer falar sobre o quê? Sobre o nosso filho. Você quer falar sobre o quê? Eu quero falar sobre o nosso filho. Um pai para toda a vida é aquele que compartilha com Deus o futuro do seu filho. Se há pais aqui que os filhos ainda não são casados, meu pai é muito novo ainda. Eu já tenho orado, irmãos. Eu tenho orado a Deus. Eu já tenho orado a Deus para que Deus prepare na vida das minhas filhas alguém que possa dar alegria para elas nesse tempo aqui de vida. Eu tenho orado a Deus.
Eu oro a Deus, eu não vou esperar chegar um momento, não. Compartilhar com Deus sobre o futuro do seu filho. Compartilhar com Deus sobre o projeto de Deus na vida do seu filho. Será que está se cumprindo o projeto de Deus na vida dele? Às vezes queremos muito, irmãos, e eu sou a favor, é claro, quem sabe, quem me conhece sabe disso. Essa juventude, eu digo para eles, vocês têm que estudar. Quando tem algum evento, não, pastor, tem um prova, não, então fica em casa e estuda. Estuda. Mas será que o que Deus tem para o seu filho é apenas a profissão dele? Será que o que você apenas se preocupa e almeja é que ele venha ganhar dinheiro? E seja alguém vazio de Deus? Claro que você pode pedir, Senhor, que meu filho tenha muito dinheiro e seja cheio de Deus. Mas que você nunca perca o foco de Deus na vida do seu filho. Estive num casamento ontem, de um parente da minha esposa. E um casal me parou, conversando com ela, e falaram comigo depois, sobre o filho. São um casal uma profissão muito boa, os dois, ambos, uma profissão que requer muito tempo. Só que agora estão preocupados com o filho, porque o filho não quer mais saber da igreja. Estão muito preocupados, porque o filho agora está seguindo por outros caminhos. E eu voltava para casa com a Juliana, conversando sobre isso. Eu dizia, Juliana, não é regra, não é regra. Nem todo pai que sofre com o filho é porque foi ausente numa vida espiritual com o filho. Só você ler lá o filho pródigo. O pai representa Deus e o filho resolveu tomar a decisão dele. Ponto. Só que a gente tem que muito refletir, irmãos. Vivemos um tempo onde a preocupação é tão grande, em a dedicação, em que o filho estude, faça aquilo outro, faça inglês, tem que fazer mesmo. Só que às vezes esquecemos de dar a mesma importância para a vida espiritual do filho. Às vezes esquecemos de dar a mesma importância, e aí o filho vai crescer, vai ver que o filho vai ter uma boa profissão, vai ver que o filho vai falar de A a Z de línguas por aí, um poliglota, glória a Deus por isso. Mas é um filho que não tem experiência com Deus, mas é um filho que não tem mais o coração aquecido pelo Espírito Santo de Deus. Aí você diz, meu Deus, onde foi que eu errei? Um pai para toda a vida é aquele que compartilha com Deus o futuro do seu filho. Ei, ore a Deus, vamos orar a Deus para que os nossos filhos possam ser casamentos saudáveis. Vamos orar a Deus para que nossos filhos possam gerar filhos. Vamos orar a Deus para que nossos filhos sejam bênção de Deus na sua profissão. Mas vamos orar a Deus para que os nossos filhos sejam instrumentos de Deus aqui na terra. Que o seu filho seja instrumento de Deus aqui na terra. Que a sua filha seja instrumento de Deus aqui na terra. José viveu, eu chamo de criação compartilhada. Aquilo que você pode fazer, aquilo que você não pode fazer, deixe Deus fazer. Eu queria trazer uma palavra para você, pai, mãe. Pastor, eu tento, mas meu filho não quer mais. Meu filho cresceu, agora tomou os próprios caminhos, e eu não posso mais impedir. Ei, aquilo que você pode fazer, faça. Compartilhe com Deus essa criação. Deixe Deus fazer a parte dele. Eu lembro que esse pastor Gesiel, nascido na igreja, não era perfeito, nunca fui, não sou. Eu busco a perfeição em Cristo Jesus e isso vai acontecer no céu. Mas eu lembro-me uma vez que cheguei na madrugada, saí com os amigos do trabalho, e isso foram acontecido algumas vezes. E eu lembro do meu pai, eu chegar uma vez de madrugada, meu pai está de joelho dobrado, e eu entrei igual bandido, sabe, irmão? A não ser visto. Mas a gente acha que não percebe, né? Meu pai não falou nada. Eu entrei, me escondi lá e dormi. Pela manhã, meu pai acordou, eu fui tomar café. Ele me trouxe algo que nunca mais eu esqueci. Nem à toa que eu repito hoje. Ele olhou para mim, um homem sem muito conhecimento, mas ele olhou para mim e disse assim, ó: a partir de hoje, eu te entreguei na mão de Deus. Eu disse para Deus que eu não posso mais. Eu não consigo mais. Agora é você e Deus. Eu vou continuar cuidando de você. Eu vou continuar orando por você. Mas agora é você e Deus. Quando eu digo isso é porque tem muitos pais aqui sofrendo, porque gostariam de determinadas coisas na vida do filho, mas não vê. Gostaria de, quem sabe, ver o seu filho caminhando na fé, mas não vê isso. Ei, em nome de Jesus,
Compartilhe com Deus essa criação, compartilhe com Deus, porque Ele sabe o que é melhor para o seu filho. Ele também vai continuar cuidando e guardando do seu filho. E eu termino e concluo aqui, irmãos, que a figura paterna é tão preponderante para a vida da humanidade que Jesus resolveu compartilhar do Pai perfeito que é Deus. Nunca seremos pais perfeitos, mas seremos inesquecíveis se fizermos o melhor como pai. Eu digo isso com muita sinceridade do meu coração. Eu poderia compartilhar com você aqui sobre os defeitos do meu pai. Meu pai teve falhas, meu pai, sobre sexualidade, meu pai não conversou comigo. Aprendi de uma maneira muito errada e ruim. Mas por quê? Porque a criação dele foi assim. Ele não poderia me oferecer algo que ele não teve. Outras coisas meu pai também falhou, mas uma coisa eu tenho certeza e posso afirmar aqui essa manhã: ele foi o melhor pai que ele pôde ser. Quem sabe você não pode oferecer coisas para o seu filho hoje, mas quem sabe você pode ser o melhor pai que você é hoje. Quem sabe você não tem dinheiro para dar para ele, mas você tem presença para dar para ele, você tem vida própria para dar para ele, você tem amor a dar ao seu filho. Seu filho, quem sabe, ele não está esperando seria bom, né? Claro, um carro, né? E os filhos digam amém. Tudo sem fé, irmãos. Sem fé, não vai ganhar carro não, agora já é, passou, a bênção passou. Quem sabe você queria dar um carro para o seu filho, mas não pode dar. Mas o seu filho não quer o carro, ele quer você. Quem sabe o seu filho não está esperando um carro, está esperando um pai que está com ele, para o que der e vier, e ele sabe disso. Que Deus te abençoe, irmãos, rica e poderosamente. Feliz Dia dos Pais para você. Deus te abençoe.